Os milagres são reais. O sobrenatural é real. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Quem muda, infelizmente, somos nós. O pastor Leonard Ravenhill, no livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, escreve justamente sobre isso. Muitas pessoas se perguntam: onde está o Deus de Elias? Aquele Deus da Bíblia que fazia o fogo cair do céu, que abria o mar, que ressuscitava os mortos? E a resposta é simples. O Deus de Elias permanece exatamente o mesmo, sentado no seu trono. Afinal, como diz a própria Bíblia, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas e quanto a nós, homens e mulheres de fé? Nós somos homens e mulheres como Elias, com a mesma fé de Elias, com a mesma fé do profeta que acreditou que fogo poderia cair do céu, como aconteceu em Pentecostes? Ou seja, a pergunta certa a se fazer não é onde está o Deus de Elias, mas sim onde estão os Elias de Deus. Onde estão os homens e mulheres com a mesma fé de Elias? Olha, eu quero te contar nesse momento um testemunho de milagre, um testemunho do sobrenatural que vai também te provar que Deus continua sendo o mesmo, que milagres, que o sobrenatural de Deus não é a história da carochinha, não, que existe. Basta nós nos colocarmos na brecha, colocarmos o pé na água, que aí Jesus vai nos fazer andar sobre o mar. Há pouco tempo atrás, um amigo, ele foi nos visitar na reunião que nós fazemos no lar, porque semanalmente nós fazemos uma reunião em casa e nós compartilhamos a palavra, nós oramos, enfim. E esse amigo foi nos fazer uma visita porque na semana seguinte ele faria uma cirurgia no coração. E ele, devido a esse procedimento cirúrgico, desejou receber orações para que desse tudo certo, para que Deus abençoasse esse procedimento médico. E assim foi feito. Ele foi, participou da reunião conosco, ele juntamente com a sua esposa, e ao término da reunião, eu contei às demais pessoas aquela situação, para nós orarmos pela vida dele, para que Deus abençoasse o procedimento cirúrgico e etc. Bom, uma semana depois, né, ele voltaria a se fazer presente na reunião, porque essa reunião no lar aconteceria 2 dias antes da cirurgia dele ocorrer. Toda semana tem a reunião, só que a primeira vez que ele foi, faltava uma semana para a cirurgia, e a segunda vez que ele foi seria 2 dias antes da cirurgia. Porém, antes da reunião, antes de chegar esse dia da reunião em que eu me encontraria com ele novamente, Deus falou comigo. E Deus me puxou a orelha de forma grandiosa, porque o Espírito Santo virou para mim e falou assim: olha, antigamente você ia para a rua fazer evangelismo e, inclusive, você orava até por desconhecidos no centro da cidade. Você orava por cura, você sempre acreditava que voltaria para casa com testemunhos para contar. Se você parou de ter essa ousadia, de ter essa fé, não é porque você ficou mais sábio, mais maduro, não. É porque você virou um covarde. Foi isso que Deus falou comigo. E eu vou te explicar, vou te contextualizar. Assim que eu me converti, no ano de 2015, eu tinha 17 anos de idade. Naquele mesmo ano eu conheci Jesus, fui batizado
conheci Jesus de forma mais íntima e profunda, fui batizado e eu já comecei a evangelizar, a pregar, a viver o meu chamado. E os evangelismos que eu fazia, e faço até hoje, tá? Eu falo fazia no passado só para te explicar como foi nos primórdios. Eu ia para a rua, para o centro da cidade, para pontos de ônibus, e eu, assim, abordava pessoas desconhecidas e orava por cura, entregava palavras proféticas. Teve uma situação em que eu estava no centro e eu vi uma senhora mancando, com dificuldade de locomoção, e eu abordei aquela senhora que eu nunca tinha visto na vida. Eu falei para ela que, através do poder do Espírito Santo, eu, como discípulo de Jesus Cristo, poderia curá-la. E ela ficou até meio impactada, mas como? Né? Tipo, ela falou: nem os médicos me curaram, mas eu creio que a senhora pode ser curada. Eu tenho fé nisso, eu sou discípulo de Cristo. Eu falei para ela. Eu orei e ela foi curada. Ela foi curada. Eu nunca tinha visto aquela senhora na vida. E nem me passou pela cabeça: ah, mas se ela não for curada, eu vou ficar com vergonha. A minha reputação. Eu nem pensei nisso. Eu era tão ousado, tão assim, sabe? E o Espírito Santo me levou para esse tempo e falou: olha como você era ousado. Não que eu perdi a ousadia, mas ele estava me lembrando do primeiro amor, sabe? Do primeiro amor. E ele virou para mim e falou isso, que se eu parei de ser ousado assim, não é porque, antes eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 28, então eu fiquei mais sábio, eu fiquei mais maduro. Não! Nós damos desculpas para a nossa falta de fé. É por isso que Deus falou: você se tornou um covarde se você parou de fazer esse tipo de oração ousada. E aí, nossa, aquilo me deu uma vergonha, né? E como eu disse, eu não parei de ser ousado, mas eu tenho que ser cada vez mais. Nós temos que parar de ficar estacionados só nas lembranças do passado. Nós temos que querer crescer e crescer e crescer cada vez mais na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O vinho novo é melhor. A glória da segunda casa é melhor do que a glória da primeira casa. Nós devemos sempre ascender, nunca ficar só olhando para os feitos do passado como uma foto envelhecida no porta-retrato. Não. Devemos sim aprender a admirar o que nós fizemos, os nossos testemunhos passados, mas ir para cada vez mais. É isso que Deus me falou. Esse foi o sentido do que Deus me falou. Pois bem, e por fim, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: olha, você fez uma oração genérica. Aí eu vou te explicar, né? Por que que Deus me chamou de covarde? Eis o motivo. Você fez uma oração genérica. Ah, Senhor, abençoa os médicos. Que aconteça conforme a sua vontade e tal. Você não orou por cura. Você não foi específico. Você não foi intencional. Você foi genérico. Você foi abstrato. Você foi generalizante. Então, eis o motivo do porquê Deus me puxou a orelha. Eu não orei por cura. Eu não ministrei cura. Eu orei para Deus abençoar os médicos. Ou seja, se desse certo, se desse errado, a minha reputação, vamos dizer assim, estava ok, porque eu não orei por cura. Eu orei para Deus abençoar os médicos. Eu fui generalizante, né? Então, não que quando eu orei eu pensei nisso, mas olha só como é que Deus nos mostra, né, a nossa falta de fé e ousadia, às vezes. E aí, por fim, o Espírito Santo virou para mim e falou: você vai orar por cura, você vai ser específico, você vai ministrar cura na vida dele, na vida daquele homem, e vai falar o seguinte: que quando ele for para fazer a cirurgia, os médicos terão uma surpresa. Eles terão a surpresa de que não vai ser necessária cirurgia alguma, porque eles constatarão que aquele homem foi curado. Pois bem, chegou o dia da reunião e participamos da reunião, fizemos a reunião e na hora de orar eu orei diferente, né? Não tinha nem como não fazer isso. E eu fiz exatamente o que Deus havia me ordenado. Eu orei por cura, eu ministrei cura na vida
daquele homem no coração dele, e eu falei: olha, quando você chegar para fazer a cirurgia, os médicos terão uma surpresa, porque os médicos constatarão que não vai ser preciso você fazer cirurgia mais, porque eles verão que você foi curado. Pois bem, fomos para casa e tal. Como eu disse, a reunião era 2 dias antes da cirurgia marcada. No final de semana, né, um dia após a cirurgia marcada, o meu pai chegou aqui em casa chorando. E eu não estava em casa nesse momento. E ele contou para minha esposa. E depois a minha esposa me contou. Pedro, né, minha esposa falou, seu pai chegou chorando aqui em casa. E ele falou que aquele homem que foi pedir oração, né, o nosso amigo que foi pedir oração, ele foi para fazer a cirurgia, né, e ele não fez a cirurgia, porque os médicos analisaram e constataram que não seria necessário fazer a cirurgia. Ou seja, o milagre aconteceu. Onde eu quero chegar para você que está me assistindo até esse momento? Eu já orei inúmeras vezes por cura e as pessoas foram curadas. Tenho inúmeros testemunhos. E só que Deus me incomoda para, como eu disse, eu não ficar só preso aos feitos do passado, seja um passado de 10 anos atrás ou um passado de semana passada. Não. Deus quer que cada vez mais eu me mova no sobrenatural. Eu me coloque na brecha. Eu me coloque à disposição para viver o meu chamado. E pessoas e mais pessoas sejam impactadas pelo testemunho do reino dos céus. Afinal de contas, como diz a Bíblia, a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, que você também possa sentir esse incômodo no seu coração. Eu não sei se você já foi muito usado por Deus no passado e agora você esfriou ou está morno. Não sei se você continua na igreja, mas, sabe, o primeiro amor já foi embora há muito tempo. Eu quero te falar nesse momento. Deus diz para você: não pare. Vá por cada vez mais. Há almas esperando a sua manifestação. Há pessoas que Deus separou para que você tenha um encontro com elas, ou para que você proporcione a elas um encontro com Jesus através da sua vida. Não pare. Viva o seu chamado. Porque Deus é o mesmo, milagres ainda existem, só que nós devemos nos colocar na brecha para que nós sejamos esse canal do sobrenatural de Deus aqui na terra.